Fala galera, sou o Julian, sou supervisor na Ondadura Itajaí e nós vamos dar continuidade aos devocionais sobre os 5 solas. O primeiro aconteceu com o Felipe, Solos Cristos, e agora a gente vai para o Sola Escritura, né? Mais um sola essa semana. Para isso, nós vamos ler em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A Confissão de Fé de Westminster possui uma frase referente à Escritura que diz que ela é a única regra de fé e prática na vida cristã. Isso é muito importante. Só a Escritura, que significa somente a Escritura, revela que a fonte de todo cristão que professa Cristo, que foi alcançado pela graça de Cristo, ele tem como manual que mostra a direção, o conhecimento de Deus, a vida cristã, pautado na Bíblia. Nós vivemos numa época onde várias filosofias têm aparecido de vida, vários planos, várias mentiras também têm envolvido a humanidade, levando ela a caminhos que são muito além da Bíblia. A Bíblia tem sido muito atacada nos últimos tempos também. As verdades contidas nelas têm sido, de certa forma, tornadas mentiras por até certos cristãos que se professam cristãos. Alguns cristãos têm relativizado a verdade bíblica, né? Então, nós vemos em vídeos e tudo mais, várias coisas que por muito tempo dentro da igreja cristã foi considerada unânime diante da Bíblia, hoje sendo desprezada e relativizada. Isso é um desvio muito grave na história cristã e na história da igreja. Por quê? Porque nós, desde a época em que Paulo fala isso em Timóteo, nós temos a palavra como nosso porto seguro, como nosso indicativo do que fazer como cristão. Isso nunca deve ser esquecido, né? Nós não podemos desconsiderar a Bíblia como se ela fosse só mais um livro que instrui você a ser uma pessoa melhor ou algo assim. Ela é muito mais que isso. Ela é a revelação de Deus. Deus se revelou através da Escritura. Deus ensinou o seu povo como adorar a Ele, ensinou todos os preceitos, tudo o que deveria ser feito diante dele para honrar o seu nome. E isso deve ter em nosso coração, em nosso dia a dia, um alto valor. Nós não podemos duvidar ou relativizar as verdades bíblicas. Isso é muito importante. A igreja ela sofreu várias perseguições, ela cresceu diante de muitas dificuldades, mas a igreja que sobreviveu na história foi a igreja que perseverou na Escritura, que não abriu mão do que ela falava e aplicou ela no seu dia a dia. Esse sola, ele foi algo que foi muito vibrante diante da reforma também. Na vida de Lutero apareceu quase que, quando você lê os escritos, você vê muito ele falando da importância da escritura ser levada a sério, ser interpretada de uma maneira correta. E isso para nós deve ser feito do mesmo jeito. No famosa dieta de Worms, quando Lutero está diante do rei e todas as autoridades para explicar os seus escritos, ele fala uma famosa frase, né, que ele diz que a consciência dele é cativa à palavra de Deus. Então, se ninguém conseguir convencer ele do contrário, né, usando as escrituras, ele não abriria mão. Ele ainda continuaria com a sua mente cativa a Deus e não voltaria atrás. Isso mostra o comprometimento de Lutero diante dos homens. Diz, olha, vocês podem ter as suas verdades, vocês podem ter as suas filosofias, os seus modos de olhar, mas eu não abro mão do que Deus fala através da Escritura, porque isso é o que é válido para mim. Isso deve ser uma verdade que não pode ser perdida em nossos dias. Nós somos seguidores fiéis do que Deus fala na Bíblia. Nós não podemos deixar ela de lado em certas situações, nós não podemos achar que ela não se aplica à nossa vida, porque ela se aplica totalmente na vida do cristão que foi alcançado por Jesus. É só ela que possui, como a Westminster fala, a regra de fé e prática. Todo o culto que nós prestamos, todos os GPs que nós participamos, os discipulados são pautados biblicamente. Não é a sabedoria humana, mas da sabedoria de Deus que vem através da Bíblia. O modo que você hoje adora a Deus deve ser altamente bíblico. Não se pode ter elementos humanos nessa sua adoração de que você tirou de algum lugar ou imaginou que a melhor maneira seria assim.
ela precisa passar pelo crivo da Escritura, porque só ela vai revelar se isso é santo ou não. Então nós devemos ter com nós, né? Uma pergunta que foi muito feita, né, durante a história é de que lado que nós estamos, né? Nós estamos no lado de Lutero, na Dieta de Worms, confiando na Escritura, sendo fiéis a ela, ou nós estamos do lado do rei, dos papas que relativizavam ou distorciam a Escritura para usar para o seu próprio bel prazer. Nós estamos lá de Lutero, que batalham, que lutam, que somente a Escritura deve nos guiar, sabe? Porque Deus fala através dela até hoje e continuará falando pelas próximas gerações que vêm pela frente. Então nós precisamos ter a certeza de que essa geração que está passando agora é uma geração bíblica, sabe? Líderes bíblicos, discípulos de Jesus que ouvem a voz de Deus através da Bíblia e não de, talvez, encontros emocionais ou de teorias humanas que existem hoje. E que a gente continue firme como Lutero, que naquela época continuou, diante das mentiras que nós recebemos e somos atacados diariamente, seja em trabalho, seja em família, sabe? Nós vemos nas redes sociais, às vezes, a Bíblia sendo um meio de conquistas que ela nunca indicou que nos levaria a conquistar. Ela é a palavra de Deus e ela contém tudo necessário que o homem viva a vida dele de uma forma que Deus desejou ele viver. Isso é só a Escritura. Diante disso, como aplicar nosso dia a dia ou como viver com essa verdade, né? Alguns passos são necessários para isso. A primeira, parece óbvio, mas cultive uma vida de leitura bíblica, sabe? Leia. Nós temos hoje, nos dias atuais, um grande acesso a muito material e muitos livros têm sido impressos para a glória de Deus, mas a Bíblia ainda contém a sua máxima importância na nossa vida. Então você precisa cultivar uma vida de leitura diária da Bíblia, seja nos devocionais, seja com a sua família, ela não pode ser desconsiderada. Existe uma frase do Spurgeon que ele diz que visite vários livros, mas more na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a fonte principal, a direção. Nós lemos vários livros, existem vários materiais de estudo bíblico, de comentários, que nos ajudarão na nossa caminhada, sim, a entender melhor e talvez aprender com outras pessoas que foram antes de nós e desfrutaram da Bíblia que nós temos em mão hoje. Isso é importante, nós precisamos cultivar isso. Então, a arte do devocional é necessária na vida cristã. Não só para cumprir uma tabela, mas ele precisa desse contato diário com a palavra de Deus e saber o que Deus tem falado a ele. O segundo é, passe toda a sua vida, todos os momentos, o que você tem diante de você como adoração, como vida de igreja, seja no seu GP, em tudo mais, passe pelo crivo das Escrituras. O que é isso? Analise tudo pela Escritura, sabe? Seja o que você ouviu, o que você viu, o que falaram para você, use a Escritura como regra. Sabe? Não tente usar a cultura para discernir certas coisas, mas use a Escritura. A Escritura revelará se aquilo é verdadeiro ou não. Nós temos ela, que às vezes nós ficamos pedindo muitos sinais para Deus, sinais, e o grande sinal é o que a Bíblia diz. A gente precisa se voltar a ela, porque somente a Escritura pode mostrar o que talvez seja uma dúvida que nos acompanha, uma dúvida crucial, às vezes é muito revelada na Bíblia, né? E o anseio que nós temos que Deus fale a nós, Deus já tem feito e fala através da Bíblia. Às vezes a gente ora por muito tempo, pedindo que Deus dê respostas, parece que a resposta de Deus nunca vem, mas já chegou, já está na Bíblia, e lá você encontrará as respostas. Então medite, cara, sabe, nela, tenha tempos com a família, tenha tempos com o seu GP, se você tiver alguma dificuldade, procure outras pessoas para que você possa ler a Bíblia junto, entender, e crie esse hábito. Às vezes a gente, depois da conversão, tem uma ideia que a gente não tem muito hábito de leitura, a gente não gosta de ler, a gente tem sonos, mas nós precisamos vencer isso, cara, sabe? Não há desculpa para alguém queira ouvir a voz de Deus. Então a gente precisa criar esse hábito diário e se exercitar para que a leitura bíblica seja algo natural e que a gente anseie. Né? Cada leitura bíblica é um encontro que você tem com Deus. Não é só mais uma leitura de conhecimento. Você precisa fazer da Bíblia a sua oração e que ela ensine você dia após dia, que ela ministre você, que você ministre outros através da Bíblia, sabe? E que a gente não separe uma coisa da outra. É uma vida cristã só de momentos emocionais sem Bíblia. Tudo faz parte do mesmo pacote
E tudo que nós temos a ensinar, falar e viver vem da Bíblia, porque é de lá que Deus falou tudo que é necessário para nós. Amém? Fechou.